Nós vamos agora conversar sobre mais um assunto interessante aqui no Viver é Melhor. Você sabe o que é psoríase? É uma doença bastante comum, afeta entre 1 e 3% da população mundial, o que indica mais ou menos 190 milhões de pessoas que sofrem com este problema. Vamos saber agora que doença é essa, como ela surge e quais são também as formas de tratamento e prevenção. Será que é possível fazer? Quem vai responder isso para a gente é o Dr. Cid Iazes de Sabag, dermatologista, representante do Centro Brasileiro de Estudos em Psoríase, professor de dermatologia e chefe do ambulatório de psoríase do Hospital Ipiranga. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, LBV nos apoiando com a informação. A informação é importante porque a gente já conversando aqui antes de começar a entrevista, nós percebemos que as pessoas que têm psoríase, que são muitas, no Brasil mais ou menos 3 milhões de pessoas. Por volta de 3 milhões. Que têm o diagnóstico. Muitos não sabem que tem, acham que tem uma caspa, acham que tem uma micose na unha, na verdade é uma psoríase. E por isso é uma demonstração de que elas não têm a informação necessária sobre o assunto. Exatamente, e o papel da mídia é muito importante, parabéns pela campanha, espero que todos participem da campanha da LBV. E assim como o resto do ano, depois da Copa, as pessoas vão participar, também com a informação sobre as doenças que assistem no programa, acho que é importante, porque a partir da informação a pessoa tem uma ferramenta para se ajudar, para ajudar um colega, para prevenir, isso é muito importante. Então, para a gente começar a esclarecer o nosso telespectador, o nosso público, o que é psoríase? Psoríase é uma doença de pele que ela atinge a pele de qualquer área do corpo, é mais comum no couro cabeludo, parecendo uma caspa, nos cotovelos, parecendo uma escama de uma parafina de uma vela, nos joelhos e na região das costas. Mas ela também pode atingir qualquer área, Camila. Pode atingir a unha, simulando uma micose de unha, pode atingir a perna, simulando um eczema alérgico. E ela também atinge as articulações. Então, quantas pessoas estão nos assistindo e não sabem que a psoríase não é só uma doença de pele, mas é uma doença também que atinge a articulação chamada psoríase artropática ou artrite psoriática. E por que acontece essa lesão, esses machucados na pele? Qual é o motivo dessa doença? Então, 2% da população do mundo nascem com o gene para psoríase. Daí pode aparecer em qualquer idade. Então, eu, Cid, até os 48 anos, não desenvolvi. Quem sabe eu possa vir a desenvolver, você também, Camila, ou qualquer pessoa. Então, é genética. A pessoa nasce com a informação de um dia ter a psoríase. E ela pode aparecer em qualquer idade. Daí, ela vai ter um fator desencadeante que atinge o sistema de defesa imunológico, aqueles glóbulos brancos que fazem a nossa defesa. Então, a pessoa nunca teve nada na pele, um dia sofre, por exemplo, uma infecção na garganta. Isso mexe com o sistema de defesa imunológico e ela começa a ter a escamação da psoríase na pele. E daí não há cura, mas há controle. E é muito importante quem está nos ouvindo entender que como a psoríase é uma lesão vermelha que escama, pode até parecer contagioso. Pode parecer uma doença infecto-contagiosa, uma micose. E não é. A pessoa com psoríase pode frequentar praia, piscina, ir no cabeleireiro, fazer massagem, frequentar encostar manicure, a mão na outra pessoa, dar um abraço. Beijar, carinho, um grande abraço. Não passa de pessoa para pessoa de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, as pessoas com psoríase sempre reclamam, puxa, eu vim aqui para a palestra, o ônibus estava lotado, quando eu me levantei ninguém quis sentar, por pura ignorância. Então, pode frequentar. E a gente se sabe, Camila, por causa dessa situação social, que as pessoas com psoríase acabam tendo um pouquinho mais de depressão, de algum problema de autoestima, acabam procurando, até mesmo na hora do emprego, uma aptidão que não mexa tanto com o público. Quer dizer, uma pena, porque a psoríase tem tratamento e essa pessoa poderia ter qualquer trabalho, ser um garçom, porque isso não é contagiosa, ser um médico que vai lavar a mão, fazer uma cirurgia. Então, é uma pena a pessoa, por falta da informação que existem cada vez tratamentos mais eficazes e seguros, mudar de carreira. Então, é muito importante todo mundo saber que as pessoas com psoríase se sentem muito rejeitadas. Isso é uma pena. É uma injustiça porque não há motivos para isso. Uma injustiça, inclusive, aproveito, Camila, para dizer que pode até gerar processo. Por exemplo, se uma pessoa numa entrevista passou na prova teórica, chega na prova prática e ela se sente rechaçada por causa da pele dela, ela pode gerar um processo de discriminação contra essa empresa. Então, até mesmo o pessoal do RH tem que estar ciente que a pessoa com psoríase tem aptidão para tudo. Está bem informado sobre esse assunto. Exatamente. Voltando a... Pois não. Eu ia citar um outro exemplo de banco de sangue. A gente já teve
casos de pessoas que estavam na fila esperando para doar sangue, na fila foram recusadas. Isso gerou um processo, vieram me procurar, eu dei um parecer de que pelo menos a pessoa deveria ter um atendimento e explicar para o médico que ela tinha psoríase e que nada haveria problema se ela não houvesse fazendo uso de nenhuma medicação via oral. Inicialmente, não haveria nenhum motivo para recusar a doação de sangue do paciente. Então, a pessoa com psoríase pode doar sangue desde que não esteja tomando remédio via oral. Com relação às causas, o senhor falava da genética. Se um pai tem psoríase, os filhos provavelmente vão ter também? Boa pergunta. Então, 30% das pessoas que têm psoríase na pele, na articulação, podem ter psoríase na família. Só que às vezes, Camila, falha uma geração. Então, será que o tataravô da Camila teve psoríase? Não sei. Se hoje ainda é difícil o diagnóstico, imagina antigamente. E a grande pergunta, eu tenho, será que meu filho vai ter? 30% de chance de ter. Então, eu até falo mais otimistamente, 70% de chance de não ter. Né? É verdade que é uma relação muito direta dos aspectos emocionais com a psoríase? Então, muita gente fala assim, puxa, eu não tinha nada na minha pele, e daí a minha avó faleceu, eu gostava muito dela, de repente começou a aparecer essa escamação na pele. Ou então eu já tinha escamação e eu passei por um estresse e piorou. Então, isto é apenas um dos fatores e a cada ano a gente vem estudando mais essa doença. O último congresso que eu participei agora em fevereiro de 2010, tinham médicos de 75 países. Então, você veja que é uma doença muito estudada no mundo todo, o Brasil está atualizadíssimo com a questão da psoríase. Então, a gente sabe que essa questão do emocional é muito relativa, tá? Então, tem fatores muito mais importantes, que nem as bactérias, os fungos, os vírus e os remédios à base de cortisona, que fazem desencadear a psoríase, muito mais do que a questão do emocional, porque eu estou nervoso, porque eu sou estressado. Eu sou e estresse é bom para a vida. Né? Há relações, mas são relativas. Relativas. E daí não é o estresse de ser nervoso ou o estresse do dia a dia, mas é uma coisa pontual para algumas pessoas. Então, separação, morte na família, descobrir que está com câncer, com AIDS, um sequestro, uma coisa pontual e que não é sempre na vida dessa pessoa e para algumas pessoas. E quando é que uma pessoa deve suspeitar de que está com psoríase? Quais são os sinais que ela percebe? Então, literalmente vai estar na cara. Então, o couro cabeludo é muito comum de aparecer, vai aparecer como uma caspa, só que é uma caspa mais grossa. Então, quantas pessoas ficam usando o shampoo anti-caspa, indo no dermatologista, tratando como uma dermatite seborreica uma caspa, e na verdade é uma psoríase. Então, pode dar no couro cabeludo, no rosto, pode dar nos cotovelos e joelhos. Por que nessas áreas? Porque a gente raspa. Então, são áreas de trauma, tá? E essa pele, ela vai provocar essa escamação e um pouquinho da inflamação, vai no dermatologista, ou no clínico geral, ou no pediatra, ou no geriatra, e ele havendo alguma desconfiança, ele encaminha para o dermatologista. Se o dermatologista tiver dúvida, a gente faz a biópsia de pele. Anestesia, tira um pedacinho e faz o exame. Então, o único diagnóstico para confirmar se a pessoa tem psoríase, ou é um eczema, uma alergia, uma micose, é através do exame da biópsia, o exame anatomopatológico. Agora, o que a gente faz depois desta biópsia, do diagnóstico feito, a gente descobre já no nosso próximo bloco. Como é feito o tratamento da psoríase e o que a pessoa que tem um problema pode fazer no seu dia a dia para tentar minimizar os sintomas da doença. A gente fala sobre isso já e você não pode sair da audiência.